Vamos conversar um pouquinho sobre IA? Olha, todo mundo só fala isso. E quando a gente, parece que se a gente não sabe sobre, se na nossa empresa não tem nenhum ponto de IA, parece que a gente tá ficando pra trás, né? Não dá aquela sensação que tá todo mundo andando e que a gente tá. Deixa eu te contar uma coisa, é verdade. Se tá todo mundo, se você ainda não tem nenhum ponto de inteligência artificial no seu negócio, olha, tem uma notícia pra te dar. 2026, você vai ter que colocar. Você vai ter que fazer alguma coisa, alguma automação, estudar, aprender, entender como que tudo isso que está acontecendo pode vir a nosso favor e trabalhar conosco junto dos nossos negócios. E uma coisa que eu acho super interessante, que quando a gente olha assim como que essa inteligência artificial já está presente em coisas muito simples. Por exemplo, às vezes a gente manda para marcar alguma coisa de uma pessoa que é sozinha mesmo e a inteligência artificial já vai respondendo ali. Gente, eu acho tão bonitinho, porque como que as pessoas, pra você ver como que é uma coisa tão democrática. Então a inteligência artificial, ela é democrática, ela tá aí para todos nós usarmos, Então a gente tem algumas plataformas, algumas coisas, inclusive que são de graça, pra gente poder começar a testar. E eu entendo, por exemplo, se você é como eu, que não tem muita facilidade com tecnologia ou que acha tudo isso muito complexo, mas sinto muito, quando a gente tem um negócio, quando a gente decide empreender, a gente também precisa de aprender e de fazer coisas que a gente não gosta. E olha, isso não quer dizer que eu seja a pessoa que estou implantando IA nas minhas empresas, nas minhas clínicas, não. Tem uma equipe, contratei uma empresa especialista em inteligência artificial para me ajudar, mas não adianta a gente não querer aprender. Então, não sou eu que vou implantar, não sou eu que vou colocar, porém, a gente precisa de aprender, a gente precisa de entender o que a gente quer. Porque hoje, inclusive, eu estava escutando um podcast sobre isso quando eu estava fazendo meu exercício, porque eu tô assim, tudo eu escuto sobre isso para eu poder aprender cada vez mais. Então, eu estava escutando um podcast porque, é como se a gente, contratasse uma empresa para poder prestar algum serviço de inteligência artificial pra gente e a gente estivesse lendo um cardápio, enfim, eu quero comer, eu entendo o que está escrito no cardápio, mas eu não sei nada do que é aquilo. Então vem escrito javali assado com molho de cuscuz, sei lá o quê. Aí você olha para aquilo, meu Deus, jacaré, sei lá o quê, sei lá o quê. Ou seja, você lê, você entende o que está escrito ali. Porém, você não é capaz de escolher porque você não tem noção do gosto ou você não sabe o que são aquelas comidas. Barata, milanesa, sei lá das quantas, enfim. Então eu acho que é um exemplo da gente pensar assim, que às vezes alguém vai oferecer algumas coisas pra gente, a gente compreende o que está sendo dito, porém a gente não é capaz de escolher porque a gente não sabe o que são aquelas coisas. Então é muito importante para você que tem um negócio, você entender que o primeiro passo é você estudar e aprender sobre inteligência artificial e como ela pode agregar no seu negócio. O segundo passo é entender que nada vai dar certo se você não estiver aberto para que isso entre e funcione no seu negócio. Então eu vou dar um pouco de exemplo, de como está sendo a implantação de inteligência artificial em alguns setores das nossas clínicas e algumas coisas, Então, nossa agente, ela chama Catarina, A gente apelidou ela carinhosamente de Catarina. Então tudo é Catarina. Então quando eu falo assim, Catarina é o robô nosso de inteligência artificial. Catarina hoje tá pintando, Catarina marcou um monte de gente que não tinha nada a ver, falou um monte de doideira. Acontece isso. Então, é um esquema de aprendizagem. Então a gente precisa de estar aberto ao novo e entender que nem sempre vai ser tudo redondo. Primeira vez que você implantou aquilo ali não deu certo. Não dá certo isso não, larga isso pra lá. Não vai ser assim. Então você vai precisar de insistir, de tentar, de adaptar, de mudar determinados processos seus. Isso é muito importante, porque às vezes a gente quer que a inteligência artificial entre já num processo nosso e a gente é rígido, a gente não quer mexer em nada, porque a gente quer que exatamente seja executado como se fosse um humano, mas não é um robô. Então, pro robô, como a gente pode adaptar os nossos processos? Então, essa flexibilidade vai ser muito importante para você começar a pensar em colocar a inteligência artificial no seu negócio.
Os processos também precisam estar muito claros. Então, tem algumas pessoas que têm muitas dificuldades de implantar inteligência artificial nos seus negócios, né? Empresas têm dificuldade, né? Inclusive, eu converso com a empresa que presta serviço de inteligência artificial pra gente. Eles falam exatamente isso, que tem muitos lugares que é muito difícil implantar. Por quê? É uma bagunça. Então, se sua empresa é uma bagunça, primeiro você vai ter que arrumar a casa, porque não tem inteligência artificial que resolva isso. Ou comece por um setor. Então, ou seja, qual é o setor que eu consigo replicar um processo para que um robô consiga fazer? Como assim, Júlia? Algumas coisas que você já tem o passo a passo. Se a pessoa responder sim, o que que faz? Se a pessoa responder não, o que que faz? Se a pessoa não quiser, o que que oferece? Então, tudo isso tem que ser bem treinado. É como se você estivesse treinando uma pessoa muito bem treinada. E aí você repassa isso para a inteligência artificial. Se na sua empresa todo mundo atende o telefone como quer, todo mundo faz como quer, não tem um processo que foi determinado, e isso vai ser muito difícil para você executar, você implantar aí uma inteligência artificial no seu negócio, como ele está hoje. Então, o primeiro passo é aprender sobre inteligência artificial para a gente poder conseguir ler esse cardápio e entender o que a gente deseja. Segundo passo, na minha opinião, né, que eu não domino inteligência artificial e a minha empresa está no momento onde ela pode contratar, é você contratar uma empresa que possa te ajudar nessa implantação da inteligência artificial, se for o seu momento da sua empresa ou não, você vai ter que aprender a implantar você. E terceiro passo, né, é você entender que, para que isso aconteça, os seus processos precisam estar muito bem definidos. Então, eu acho que é um bom momento, se você não tem, né? Nem vou dizer que é um bom momento, vou dizer que é o momento. Então, se você ainda não está usando inteligência artificial de alguma forma no seu trabalho, enfim, tá na hora de você começar a estudar e aprender e começar a entrar nesse mundo. E ó, quem tá te falando é uma pessoa que tem muita dificuldade com tecnologia e tô aí jogando nesse mundo, e eu tenho certeza que você também pode e vai conseguir dar esse passo aí na sua empresa.